Durante muito tempo, a ideia de ser mãe após os 40 anos foi cercada por dúvidas e até julgamentos sociais. De fato, a fertilidade feminina sofre um declínio natural com a idade. Mas ainda assim, com tantos avanços da medicina, é possível ter uma gestação mais tardia e segura. Com certeza. De acordo com dados do IBGE, de 2010 a 2022, o número de brasileiras que se tornaram mãe após os 40 cresceu 60%, bastante coisa, hein? E o número vem aumentando desde então. Mais segurança, mais experiência e agora, o psicológico, como que fica? Se antes a preocupação era se seria possível engravidar, hoje a conversa também passa por outro lugar. Como essa decisão impacta a vida como um todo? Quem nos explica é a psicóloga Maria Luísa Ramos. Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Prazer. Boa tarde. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Pode se sentar. Maria, quando a gente fala de maternidade, né? Eu acho que não tem como, nós só estamos aqui por causa das nossas mães, das nossas mamães. E acho que falar de maternidade é falar de amor e é falar de algo que a mulher tem muito especial. Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade que sempre cobrou muito das mulheres. Quando ela é mãe, quando ela não é mãe, né? Como ela deve educar, o que ela deve fazer. Como que a gente pode enxergar a maternidade nos dias de hoje? A maternidade ela é desafiadora, né? Ao mesmo tempo que vem acompanhada de muito amor, ela também tem muitos desafios. São muitas demandas que as mulheres têm hoje, né? Apesar da maternidade, elas estão também cada vez mais no mercado de trabalho. Então, assim, um múltiplo papel para a mulher, né? Mas com certeza é carregado de amor e desafios. Acredito que exista essa ambivalência. Muitos desafios. A maternidade é um dos momentos incríveis da vida de uma mulher, mas também muito desafiador. Quando a gente fala dessa maternidade aos 40 anos, depois dos 40 anos, quais são as vantagens e quais são os maiores desafios nessa faixa etária? Eu acredito que de vantagem é porque aos 40 anos a mulher tem uma identidade mais consolidada, né? Então ela já sabe o que quer, já por vezes tem a carreira já mais em andamento, mais construída. Então esse autoconhecimento, essa estabilidade profissional e financeira, ela é muito vantajosa, né? Porque é muito importante essa estabilidade na vida para quando você escolhe ser mãe, né? Mas acredito que assim, os desafios são por questão, às vezes, de comparação. Às vezes, a gente fala sobre a maternidade solitária, por vezes, que suas amigas, às vezes, já têm filhos adolescentes e você está começando ali o processo de maternar. Então, são um dos desafios aí que a mulher, enquanto mãe aos 40, vai enfrentando. E você acredita também que essa coisa da idade, né? Embora a gente tenha falado mais de etarismo hoje, e eu encaro a mulher de 40 anos como uma jovem, né? A gente chama jovem senhora, mas é uma mulher extremamente jovem, ativa. Mas existe aquela preocupação. Quando meu filho tiver 20 anos, terei 60. Quando meu filho tiver 40... Você acha que isso é uma das coisas que dá aquela trava, aquele medo da mulher? Sim, e até mesmo culpa, né? Porque assim, nossa, será que eu vou estar aqui para acompanhar meu filho? Então, assim, existe estigmas também ainda, apesar, né, dos números aumentarem de mulheres que optam por ter essa maternidade após os 40 anos, mas existe essa preocupação, uma preocupação também sobre disposição. E é um estigma, né? Não necessariamente, como você falou, uma mulher de 40 anos é jovem. Muita coisa mudou, né? Antes, a mulher de 40 anos, muitas das vezes, já estava realmente um pouco mais debilitada com relação à saúde, com relação à disposição, mas hoje as mulheres de 40 estão aí muito dispostas, também trabalhando e com muita capacidade de criar os seus filhos de uma maneira muito madura e muito consciente, né? Eu acho que a consciência na maternidade da mulher madura, ela muitas vezes é uma vantagem, porque você sabe muito bem aonde você quer chegar, tem uma carreira que você também já deu muito certo, um relacionamento maduro e uma criança vindo nesse lar, vai ser uma criança mais feliz, né? Existe maior estrutura, né? E a saúde emocional e mental depende, né, dessa estrutura, dessa estabilidade, tanto emocional dos pais, né? A gente fala da mãe, mas do pai também nessa fase, mas também financeira, né? A falta de recursos financeiros gera ansiedade ali na criação de filhos, né?
Sem dúvida. A gente tem um depoimento aqui de uma mamãe que se tornou mamãe depois dos 40. Vamos assistir? Vamos lá. Oi, meu nome é Adriana, eu tenho 42 anos, eu sou mãe depois dos 40, tenho Sabrina, Samuel e Sara. Bom, ser mãe depois que você passou dos 40 é um desafio, não é fácil não, é uma jornada e tanta. Tem altos e baixos, um dia você tá lá em cima, o seu pique tá lá em cima, um dia você tá mais caída, mais cansada, precisando de um abraço. Dar atenção integral para 3 não é fácil, vem sentimento de culpa, será que eu tô falhando? Isso tudo é normal, né? Mas também digo que ser mãe depois dos 40 é recompensador, você se sente mais segura, mais firme, você não toma decisão ali no calor da emoção, você respira mais, né? Claro que tem dia que é mais difícil. Para mim foi um divisor de águas, foi transformador. Eu gosto de ser mãe depois dos 40. De certa forma eu me sinto mais jovem, sim, me sinto provocada, me sinto desafiada todos os dias a ser uma pessoa melhor para os meus filhos, ser uma mãe melhor, uma esposa melhor para o meu marido. E porque nós somos modelos, é um ato de coragem ser mãe, é uma responsabilidade muito grande ser mãe e pai. A minha primeira gestação não foi fácil, a minha menininha veio a este mundo de forma muito prematura, com 27 semanas. Foram dias e meses muito difíceis, mas graças a Deus ela está bem. Depois veio Samuel me mostrando que era possível vivenciar novamente toda essa jornada de forma mais leve, mais tranquila. Eu consegui até o final da gestação e eu sempre digo que o dia que ele nasceu, janeiro de 2023, foi o dia mais feliz, mais realizado da minha vida. E olha só, com 1 ano e 10 meses veio Sara, me completando ainda mais, me trazendo ainda mais alegria, completando a minha experiência de mãe, de mulher. E eu sempre falo que a maternidade, ela também traz uma bravura, uma coragem. Eu me tornei motorista tem 6 meses, vou para tudo quanto é canto e nunca imaginei na minha vida que eu fosse um dia ter coragem. Então a maternidade, ela te dá isso. Então se eu puder dizer, passar algum conselho aqui para quem está nos vendo, para as mulheres que estão nos vendo, é que não tenha medo, vai dar tudo certo, confie em Deus, tenha fé. Né? Tudo no seu momento certo acontece, tá bom? Força! Um beijo para você, beijo. Gostoso ouvi-la, né? Muito gostoso ouvi-la, ela falar ali dos desafios, né, Adriana, e ela compartilhar a experiência dela, que eu vejo que a dificuldade que ela teve é a dificuldade que qualquer uma de nós podemos ter em qualquer momento da nossa vida, né? O medo, a insegurança, o desafio, a angústia, tudo isso são sentimentos que fazem parte de nós mulheres, que a gente carrega pela sociedade, pela cobrança da sociedade, né? Exatamente. E assim, diante de escolhas, né? Então assim, quando você está numa escolha de deixar para ter um filho depois dos 40 anos, vai gerar esses sentimentos, né? E a sociedade, ela exerce muita pressão sobre o momento ideal, o momento certo da mulher ser mãe. E não existe esse momento, né? O momento que a mulher considera que ela está preparada para isso, ela com o parceiro, como casal, os dois sabem que estão dispostos a passar por isso, né? Eu acho isso interessante porque quando a gente fala de mães, é tão gostoso a gente ouvir coisas boas, né? Calma, vai dar tudo certo. Mas quando você tem essa cobrança, fica tudo muito mais pesado, né? E aí, o que poderia ser um sonho, acaba virando uma obrigação. E de repente, você realmente não está preparado para aquilo naquele momento, ou você não pode naquele momento, né? Uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante é que ela aprendeu a dirigir e não imaginava isso. Essa semana eu vivi uma experiência muito linda com as mãezinhas do Colinho de Mãe, que é um projeto aqui do nosso santuário, e eu estava conversando exatamente com uma mãe jovem sobre isso, né? E o medo, né, de não dar conta, enfim. E eu falei para ela que eu achava que quando ela tivesse o bebê, ela ia olhar para a carinha dele e falar assim, quer saber? Esse mundão é nosso. Então eu preciso dar conta no sentido de estamos juntos, vou ser forte e farei o máximo que eu puder. E existe aquela frase de que quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. Você acredita que isso é instintivo? Não, eu acredito que não exista instinto materno.
né? Mas a questão é que quando você vê, acredito, um ser ali, você desenvolve esse sentimento, esse cuidado e essa responsabilidade, né, por aquele filho, por aquela criança, né? Então, assim, o instinto materno, talvez não, né? Mas existe essa questão de ser humano mesmo, de cuidado, de se doar para o outro, né? E a maternidade é isso, é se doar para um ser e desenvolver um amor ali, por aquele ser que você acabou de conhecer. Dá mais coragem. Sim, com certeza, né? Envolve. E lembrando que a maternidade é algo, né, que a mulher ali, o casal, eles decidem ter no momento em que você está fortalecido. A Abby falou alguma coisa ali que às vezes você fica desejando tanto, mas aquele não é o momento ideal, não é o momento que você está bem financeiramente, ou você não está consolidado com o seu casal, ou você simplesmente não pode naquele momento. Deus não enviou aquela criança para você naquele momento. Então, respeitar isso e não gerar um sofrimento muito grande. Pode ser que chegue no 40 você também não tenha. Pode ser que chegue no 50 você também não tenha. E você não vai ser menos mulher por causa disso. A maternidade não é para todas. Exato, exato. Esse ponto é muito interessante da gente refletir, né? Porque assim, se atrela muito a questão da realização da mulher com a maternidade, mas não necessariamente. A mulher tem outras realizações, né? A maternidade é uma delas, né? Um dos dilemas que a mulher é colocada muitas vezes é sobre ter de escolher entre a maternidade e a vida profissional. E por que não os dois, né? Por isso que é importante construir redes de apoio, a participação do parceiro, porque a mulher pode sim ser mãe e construir uma carreira profissional, né? Exatamente, e a gente vê que isso é possível, né? E como o fortalecimento de uma mulher com uma outra mulher faz toda a diferença, né? Então, mamães conversando juntas, conseguindo partilhar o que elas estão sentindo juntas também, para que elas possam ser compreensivas umas com as outras. Eu acho que isso faz toda a diferença e faz com que as mulheres fiquem mais fortes mesmo. E com certeza, você que está, né, de repente gestando aí, eu sei que dá medo, né? Culpa, enfim, mas saiba que você vai ser a melhor mãe para o seu filho, né? Acho que a gente tem que ter essa ciência de que Deus faz as coisas certas, a gente também, e o amor vai fazer com que ela tenha mais coragem, que as coisas mudem, e muita coisa vai mudar nessa vida, provavelmente. Sim, é importante escutar essa narrativa interna. Às vezes não dá muito ouvido para opiniões, né? Mas, ao mesmo tempo, que nem você falou, se fortalecer com redes de apoio, grupos de pessoas que estão passando pela mesma experiência, para fortalecer mesmo essa maternidade, que é tão bonita e tão desafiadora. Exatamente. É isso, né, Abby? Muito que bom. recado bonito e gostoso pra gente que tá falando aqui, pra você que é mamãe, pra você que sonha em ter um filho, pra você que não pode. Nós todas somos mulheres e somos maravilhosas de ter esse instinto materno que a doutora acha que não existe, né? Mas eu acredito que sim. Eu acho que a gente já nasce com algo assim pulsando no nosso coração. Então, se esse for seu sonho, vá em frente. Com certeza, viu? Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada a vocês, é um prazer participar aqui. Obrigada. Os contatos da doutora estão aparecendo aí na sua tela, se você quiser compartilhar também a sua história. Lembrando que a foto dela fica daqui a pouquinho no final do programa no nosso Instagram. E já que a